segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Rapidinho para a nossa breve meditação. Mateus 14, 22. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Disse assim o texto: logo em seguida ordenou Jesus aos discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, ali estava sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não temas. Aleluia. Repita isso: coragem. Sou eu. Não temas. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso aconteceu logo depois da morte de João Batista. Jesus ficou triste quando recebeu a notícia da morte de João Batista. Quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, Jesus ele vai para um canto para orar. Só que quando ficaram sabendo que Jesus saiu para orar, a multidão foi atrás dele andando a pé. E Jesus se moveu de grande compaixão, que pensou assim: eu não posso subir ao monte e deixar o povo com sede de milagre. Primeiro vai eu fazer o milagre, depois eu vou subir para o monte. Só que quando Jesus notou e viu a multidão, viu que a multidão era muito grande. E os discípulos começaram a se preocupar e começaram a dizer: mestre, manda este povo voltar. Não tem comida para todo mundo. Manda cada um ir buscar comida, depois volta. Jesus falou: não, o povo me seguiu, eles vão comer aqui. O que vocês têm aí para alimentar o povo? Só tinha pouca coisa. Mesmo assim, a multidão comeu. Segundo a Bíblia Sagrada, cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Pois bem, quando isso aconteceu, Jesus disse assim para os discípulos: olha, não se preocupe em dispensar a multidão. Não, vocês pegam o barco e vai para o outro lado, para encontrar comigo, porque eu vou ter um a sós com meu Pai. Jesus sobe ao monte e começa a orar. Mas a ordem para os discípulos foi: vocês vão me esperar lá do outro lado. Jesus estava prometendo que os discípulos chegariam ao outro lado. Jesus estava garantindo que os discípulos iam esperar ele do outro lado. Só que no meio da caminhada aconteceu algo. Quando Jesus está orando, dizendo: Senhor, consola os corações dos discípulos de João Batista, seja com os meus servos que vão para o outro lado. É bem verdade que Jesus sabia que o vento ia pegá-los no meio do caminho. Só que quando os discípulos chegaram no meio, diz a Bíblia que o vento batia forte. Ao contrário, o vento era contrário. Repita isso: o vento era contrário. Segundo o relato de Marcos, eles começaram mesmo assim a continuar remando contra o vento, e a força foi acabando, e o vento foi batendo, as ondas foi formando, e os discípulos remando ao contrário, e as forças foram acabando. O vento foi batendo, as ondas subiram, e os discípulos remando ao contrário. Quando as forças estavam quase acabando, quando já não tinha mais energia física para remar, quando os discípulos já começaram a conversar um com o outro, dizer: nós vamos morrer, as nossas forças acabaram, já não tem mais energia para remar, é o nosso fim,
ei Pedro, pega o balde, tira a água do barco, nós vamos afundar. É um tal de vamos morrer, é um tal de nós não vamos conseguir, foi um tal de nós não vamos chegar do outro lado, até que Jesus vem caminhando por sobre as águas. Aleluia! Foi caminhando por sobre as águas. Agora repara, era a quarta vigília da noite, era quase já amanhecendo. Aleluia! Primeira vigília, 6 às 9 da noite. Segunda vigília, de 9 às meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã, era por volta de 5:30 às 5:15, que Jesus vem caminhando por sobre as águas. Agora olha bem, era de noite, era de madrugada, é normal que uma embarcação nesta hora, é normal que um fenômeno da natureza cobria toda a visão deles, esse fenômeno chamado ali, que nós todos conhecemos de neblina. A neblina só é considerado neblina quando não se pode ver em uma distância de aproximadamente 1000 metros. Então era neblina. A Bíblia diz que era neblina, era nevoeiro, não conseguiam ver Jesus. Agora olha o que o medo faz a gente pensar. O medo faz a gente pensar que Jesus não é Jesus. O medo muitas vezes faz a gente pensar que Jesus é um fantasma, porque o texto é bem claro em dizer: vendo eles Jesus, disseram, é um fantasma. Eles afirmaram, eles não disseram parece, eles estavam afirmando, é um fantasma, porque eles estavam vivendo no meio da superstição. Para você que não sabe, o povo judeu carregavam entre si muita superstição. Por exemplo, era normal você se entrevistasse um homem judeu, encontrasse em suas mãos ou em seu bolso pregos, porque eles acreditavam que carregando pregos aquilo ia quebrar o mal-olhado. Mas era superstição das mulheres, quando engravidassem, colocasse o nome do menino antes de nascer e ficasse repetindo o nome do menino, porque elas acreditavam que se fosse mulher se transformaria em homem dentro do ventre. Mas era superstição. Uma das superstição também que tinha naquele lugar era a superstição dos números. Os judeus não gostavam nem do número 2, nem do número 4 e nem do número 6, pois Jesus, quando veio, ele já veio quebrando a superstição, enviando os discípulos de 2 em 2, ressuscitando Lázaro no 4º dia e fazendo o milagre da água em vinho, onde havia somente 6 talhas. Aleluia! A maior superstição que os judeus tinham, sabe qual era? Eles acreditavam que todos aqueles que morreram no mar ou no lago apareciam de vez em quando para assombrar e para tentar matar afogado também as embarcações. É como se aqueles que morreram no mar dissessem assim: nós viemos buscar vocês também, nós morremos afogados, nós vamos afundar este navio também. Era uma superstição. É por isso que eles afirmaram: Jesus é um fantasma. Então isso fica provado que ainda os discípulos viviam na superstição, mas Jesus, ele veio quebrar a superstição quando ele disse: não temas, não temas, sou eu, não temas. Ei, isso aconteceu. O texto disse que isso aconteceu quando eles estavam no meio. Eu gosto desses detalhes. Quando eles estavam no meio, o mar da Galileia, de um lado para o outro, era 12 quilômetros, é até hoje, 12 quilômetros de distância. Se eles estavam no meio, quer dizer que eles estavam no quilômetro de número 6, quebrando mais uma superstição do número 6. Jesus não
não deu 2 passos em cima do mar, como afirmam alguns estudiosos, não. Jesus não deu 4 passos no lago, como afirmam alguns, não. Jesus andou 6 quilômetros para trazer refúgio àqueles que não tinham mais força, para trazer esperança àqueles que não tinham vigor, para trazer, meu Deus do céu, se tem um lugar onde Jesus gosta de encontrar com alguém, este lugar se chama meio. Esse lugar se chama meio. Por que no meio? Porque no meio da caminhada é que nós pensamos o mal. É como se fosse uma corrida. Já viu uma corrida? Já conheceu algum corredor? Já conversou com alguém que faz corrida? Pergunta para ele qual é o momento mais difícil. Ele não vai dizer que é a saída. Sabe por quê? Porque na saída ele está pensando: eu vou administrar, ou então vou sair correndo, vou deixar todo mundo para trás, ou então vou administrar, quando tiver no meio para lá eu acelero para não gastar muita força. Ele nunca vai estar desanimado. No final também não. No final, quando ele vê a placa de chegada, ele arruma força de onde não tem e consegue alcançar. Mas quando ele está no meio, ele começa a pensar: meu Deus, o tanto que eu já corri, eu vou ter que correr mais um tanto para chegar. Será que eu vou conseguir? É no meio da nossa caminhada é que nós achamos que nós não vamos conseguir. É no meio da nossa caminhada. O meio da nossa caminhada traz nós dúvida. O medo da nossa caminhada, o meio da nossa caminhada faz a gente imaginar que Deus nos abandonou. O meio da nossa caminhada faz a gente imaginar que Deus nos esqueceu. O meio da nossa caminhada faz a gente calibrar na fé, faz a gente pensar que Deus nos abandonou, que nosso pecado não foi perdoado. É o meio. É por isso que o profeta Abacuque, sabendo que no meio que vinha dificuldade, ele orou dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor mande o avivamento. No começo, não. No fim, também não. Aviva a tua obra no meio do nosso santo. Aleluia. É no meio da nossa caminhada. Ninguém fica fraco na fé nos primeiros dias de conversão, nos primeiros anos de conversão, não. Ninguém fica fraco na fé quando sabe que o Senhor está para buscar ele, igual Paulo sentiu isso e falou: eu guardei a fé, meu filho, lutei e estou pronto. Igual Caleb, que falou: a minha força ainda é a mesma desde quando eu comecei. Mas no meio a coisa muda. No meio da nossa caminhada nós vamos baixar a cabeça, sim. No meio da nossa caminhada nós vamos pensar em abandonar, sim. Nós vamos pensar em entregar o cargo, sim. Quantos nós que no meio da caminhada já falou para Jesus: Jesus, tira esse dom só me trouxe sofrimento, só trouxe inveja, só trouxe perseguição. Quantos de nós já disseram: Senhor, eu não vou mais cantar, eu não tenho mais alegria de louvar o Senhor, Senhor, eu não vou mais pregar, não, isso não está me rendendo nada. Isso tudo acontece no meio da nossa caminhada. Mas deixa eu te dar uma notícia boa: é no meio da caminhada, quando tu está pensando que tudo está acabado, quando tu pensa que tudo vai terminar, quando tu pensa que não vai chegar do outro lado, é aí que ele vem caminhando sobre as águas, dizendo: não temas, eu sou contigo. Quem crê que Jesus é contigo, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. Você aceitou Jesus para quê? Não foi para morar no céu? Você vai chegar do outro lado, meu filho. Você vai chegar do outro lado. Esquenta não. As lutas vêm. Tudo que aconteceu nesses meses foi vento contrário. Foi o diabo tentando dizer: não vai chegar no outro lado. Mas para a glória de Deus estamos aqui para dizer para Satanás que os caminhos estão abertos e nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Nós vamos chegar do outro lado. Tempestade é coisa passageira. Já viu alguma tempestade na vida toda? Eu nunca vi. Você tem que aprender, irmão. Luta, perseguição, prova, isso é coisa de momento. Paulo mesmo vai dizer que a nossa breve e momentânea provação é coisa de momento.
é escola, é para você crescer. Não tenha medo da tempestade. Não para de remar quando os ventos estiver ao contrário. Não pare de remar. Ponha força, dê mais uma, dê mais outra. Põe mais um pouquinho de força. Quando Deus vê que tu não vai aguentar, Ele vai se manifestar. Mas nunca deixa de remar. Nunca deixa de remar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É difícil de acreditar. É difícil. Mas eu não sou aquela pessoa assim que eu gostaria de ser, mas não sou. Que ora disparadamente. Senhor, meu Deus, E também eu não sou muito, aí já é um defeito meu. Eu não sou muito aquele fervoroso para orar em casa. Não sou. Em casa não. É barulho para todo lado. O quartinho de oração que tem lá em casa, a janela dele é de porta para a rua. E fizeram um barro um pouco perto. Não dá nem para gravar um áudio. Então eu vou para o monte. Ô glória. E lá eu sento, lá eu oro. Porque eu não clamo, eu oro. E a oração todos nós sabemos. Tem um tempo para falar e um tempo para ouvir. E eu falo um pouquinho, ó, peço a Deus uma mensagem, fico olhando para os passarinhos. Às vezes os passarinhos me dão uma mensagem. Uma folha caindo me dá outra, eu vou juntando tudo. E às vezes Deus fala umas coisas para que a gente fica admirado. De ontem, Jesus, eu estava orando, Jesus falou, eu não tenho nada com a vida dele, nem conhecer, nem sei como ele está nesse momento, mas Jesus falava comigo, ora pelo Eduardo Costa. Eu amém. Só que não é isso que eu quero dizer não. Nesses momentos de oração, Jesus falou para mim, que neste momento que nós passamos, e ainda estamos passando, muitos enfraqueceram. Muitos enfraqueceram. E eu conversando com um amigo meu, eu falei, nós temos duas opções. Quando tudo normalizar, nós temos duas coisas para enfrentar. Primeiro, ou nós vamos pegar uma igreja gelada, fria e pesada, ou nós vamos pegar uma igreja fervorosa, aqueles que estão com sede, vai voltar com tudo. De duas uma. Glória a Deus. Aí eu falei para ele, só que tem o seguinte, Deus mostrou que muitos enfraqueceu. Ele falou, rapaz, Deus mostrou a mesma coisa também. Aí eu compartilhei uma coisa pessoal com ele. E quando eu estava orando, Deus falava comigo assim, ó, esse período eu tenho os meus guardados. Aleluia. E esse período que passou, que estamos passando, é o período onde eu estou preparando alguns profetas. Aleluia. Que vai se levantar como louco. Aí não sei se foi uma visão, se foi Deus falando, que ao momento quando ele falou isso, eu comecei a imaginar como é que seria esse profeta. E eu vi pessoas que pregavam e falavam que o altar estava em pecado, a pessoa pegava o púlpito e jogava no chão. Eu falava, meu Deus, se os profetas que o Senhor levantar for dessa qualidade, segura, que o arrebatamento está perto. Aí eu contei para o meu amigo isso, ele falou que a mesma coisa, ele falou, rapaz, Deus colocou isso mesmo, Deus falou comigo. Que vai levantar uns caras muito doidos, vai levantar uns profetas, umas profetisas de arrancar o chapéu. Aí Deus me levou naquela passagem dos 7.000 que estava guardado. Prepare, irmão. Aleluia. Lembra dos estudos de escatologia que nós tivemos? Que antes do arrebatamento havia um grande avivamento? Chegou. Aleluia. É o momento, viu? É o momento. Por isso que Deus me deu esta palavra, para te dizer, não temas, não desanimas. Não falta mais 6 quilômetros não, falta menos. Não falta mais 6 quilômetros, falta menos. Permaneça na fé, em jejum, em oração, em vigilância, porque a volta do Senhor está mais perto do que nós imaginamos. Aleluia, não temas, não temas, não temas, Ele é contigo. Este mar de provação não vai te afundar a sua embarcação, não. Essa provação que você passa no teu trabalho, essa provação que você passa na tua casa com a tua família, e o pior de todas, essa provação que você passa, você versus você, essa é difícil de vencer, mas tua embarcação não vai afundar. Ele está diante do Senhor dizendo, não temas. O Senhor está diante de ti dizendo, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas.
Sou eu e eu estou contigo. Aleluia. Quando passarem pelas águas não vai te afogar. Aleluia. Se pelo fogo te passar não vai te queimar não. Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo. Deus é contigo. Tu vai levar esta palavra para casa hoje. Quando o desânimo vier, tu vai falar: não, o Senhor prometeu que eu ia sair do outro lado. O Senhor prometeu me esperar do outro lado. Eu vou te esperar do outro lado, Jesus. Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou encontrar com o Senhor. Não vou desistir, não, eu sei que as minhas forças estão poucas. Eu sei que eu não estou conseguindo remar, mas eu não vou desistir. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Quantos creem que a promessa está de pé? Fica em pé para nós orar então. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo hino, nova para nós.